O Evangelho de Métio, capítulo 9. Então ele entrou no barco, passou para a outra margem, e veio à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado em um leito. Quando Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho. Teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais o mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil? Dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, ele, então, disse ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa. E este se levantou e foi para sua casa. Quando as multidões viram isto, ficaram maravilhadas, e glorificaram a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. E Jesus, ao passar dali, viu um homem sentado na coletoria de impostos, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. Então este se levantou e o seguiu. E aconteceu que, enquanto Jesus estava reclinado à mesa na casa de Mateus, eis que muitos publicanos e pecadores vieram e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. E quando os fariseus viram isto, perguntaram aos seus discípulos: Por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Porém Jesus ouviu, e respondeu-lhes: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Mas ide aprender o que significa: Quero misericórdia, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas sim, os pecadores, ao arrependimento. Então os discípulos de João vieram a ele, e perguntaram: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? E Jesus lhes respondeu: Podem, por acaso, os convidados do casamento andar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão, quando o noivo lhes for tirado, e então jejuarão. E ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque tal remendo rasga a roupa, e o rompimento se torna pior. Nem põe vinho novo em odres velhos, pois senão os odres se rompem, o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas põe o vinho novo em odres novos, e ambos juntamente se conservam. Enquanto ele lhes dizia estas coisas, eis que um chefe de sinagoga veio prostrar-se diante dele, e disse: Minha filha faleceu ainda agora, mas vem, e põe tua mão sobre ela, e ela viverá. Então Jesus se levantou e o seguiu com seus discípulos. Eis, porém, que uma mulher enferma de um fluxo de sangue havia 12 anos veio por detrás dele, e tocou a borda de sua roupa. Porque dizia consigo mesma: Se eu tão somente tocar a roupa dele, serei curada. Jesus se virou e a viu. Então disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te sarou. E desde aquela hora a mulher ficou com saúde. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe, viu os tocadores de flauta e a multidão que fazia alvoroço, e disse-lhes: Retirai-vos, porque a menina não está morta, mas sim dormindo. E riram dele. Mas quando a multidão foi expulsa, ele entrou, pegou a mão dela, e a menina se levantou. E esta notícia se espalhou por toda aquela terra. E saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando ele entrou em casa, os cegos vieram a ele. Jesus lhes perguntou: Credes que posso fazer isto? Eles lhe responderam: Sim, Senhor. Então tocou os olhos deles, dizendo: Seja feito convosco conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Então Jesus os advertiu severamente, dizendo: Tende o cuidado de que ninguém saiba disso.
Porém eles saíram e divulgaram a notícia acerca dele por toda aquela terra. Enquanto eles saíam, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoninhado. Quando o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. Então as multidões ficaram maravilhadas, e disseram: Nunca se viu algo assim em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda a enfermidade e toda doença entre o povo. Quando ele viu as multidões, teve compaixão delas, porque andavam cansadas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: Em verdade a colheita é grande, porém os trabalhadores são poucos. Portanto rogai ao Senhor da colheita que envie trabalhadores à sua colheita. Salvador compassivo, tu viste as multidões e foste movido a curar, perdoar e restaurar. Abre nossos olhos para aqueles que estão em necessidade e nos capacita a mostrar misericórdia. Fortalece nossa fé como a mulher que tocou em teu manto com esperança. Fez de nós trabalhadores em tua colheita de graça. Em nome de Jesus, amém.